quando nós pensamos na perspectiva de desenvolvimento logístico, e nós pensamos nessa sequência, nessa estrutura da cadeia de suprimentos, a integração que tem que acontecer nos diversos setores dos suprimentos é extremamente relevante. Ela é crucial para o desenvolvimento atual de uma empresa, de uma organização que quer ter um impacto muito grande no setor em que ela se desenvolve. Então, quando a gente pensa em integração, e hoje o tema é integração, a importância da integração na cadeia de suprimentos, a gente entende que é um tema extremamente atual, relevante e que diz respeito ao desenvolvimento da gestão da cadeia de suprimentos com a integração dos mais diversos sistemas que a compõem. É quase que no mesmo curso, quando eu falo em curso, na mesma sequência, quando nós pensamos em sistema de informação logístico, e nós tratamos com bastante propriedade em encontro anterior, falando de ERP, não é? Falamos de toda a parte do sistema integrado MRP1, MRP2 e todo o sistema de informação logístico. A integração da cadeia de suprimentos faz parte desse contexto. Quando nós pensamos nessa integração, nessa junção, dentro das operações das empresas, conforme os sistemas foram evoluindo, trouxeram necessidades. Conforme nós tivemos evolução dos sistemas, e você acompanhou no encontro anterior a evolução desses sistemas, conforme nós tivemos essa cadeia de informações cada vez mais relevante, nós, por outro lado, tivemos então que indispensavelmente integrar esses dados. Esses dados não podem mais ficar sem uma análise profunda. Então, a própria competição, o próprio ambiente competitivo, o mercado, a velocidade com que as informações circulam, trouxe uma realidade em que eu tenho que ter uma integração da cadeia de suprimentos. E essa integração é integração de dados, é integração de informações, que vai passar por toda a cadeia de suprimentos. Se a gente pudesse, inclusive, trazer aqui um aspecto como um resumo, a gente poderia dizer o seguinte: não vale a pena você, empresa, ter um bom sistema logístico de informação se a sua cadeia de suprimento, se seus fornecedores, distribuidores, varejistas não têm conexão contigo. Do que vale você ter um bom sistema de informação se você não tem uma integração? Do que vale você ter um bom sistema WMS se a cadeia de suprimentos à sua volta não desfruta de uma integração desses dados ou de ser compatível, de poder acompanhar nessa mesma velocidade. Então, quando nós pensamos na integração da cadeia de suprimentos, é preciso esse olhar. E é preciso esse olhar de maneira prática. O que nós precisamos para um desenvolvimento logístico de toda a cadeia de suprimentos, para que ela possa, então, integrar toda a base de dados e compartilhar desses dados com o objetivo de atender melhor, mais rápido, com mais eficiência, ter mais clientes e crescer. De fato, empreender, ter uma empresa, é obter lucro. De fato. Eu tenho lucro se eu tenho mais clientes. Eu tenho lucro se minha empresa está no Trend Topics positivo. Se ela está sempre em primeiro lugar. Então, do que vale um bom sistema se eu não tenho uma integração? Com a evolução dos sistemas, é indispensável a integração. É essencial. Eu até posso dizer que
nessa retomada econômica pós-Covid, nesse momento de transição econômica, empresarial, logística, administrativa, o diferencial será justamente a velocidade de integração, a velocidade de dados, o atendimento ao meu cliente. Reflexo disso é o tempo de pandemia que trouxe um verdadeiro escalar, um verdadeiro acelerar de processos de automação, de processos de desenvolvimento de tecnologia, de processos de uma industrialização 4.0 de maneira geral. Então, a gente pode dizer que integrar os sistemas, então, tem esse princípio como um mote primordial. Nós podemos e dizemos, podemos inclusive insistir em dizer, quem de nós aí, hoje, ao clicar para a compra de um produto, aguenta esperar? Você faz o pagamento, inclusive, faço até aqui um parêntese, né? Está aí para, já em pré-cadastro, o Pix, Banco Central do Brasil, está trazendo o Pix, Sistema de Transferência de Dinheiro Eletrônica. Acontece em 10 segundos. Pix está aí. Já estão... E aí, até um parênteses aqui, mas os bancões e os bancos que já são digitais, as fintechs, já estão correndo atrás do cliente, fazendo pré-cadastros, porque é o momento em que tudo vai ser aí feito 24 horas por dia, todos os dias da semana, movimentação de dinheiro eletrônica. E o que isso tem um impacto? Nós, em momento oportuno, vamos separar aqui um momento só para falar do Pix. Eu sei que é muito recente, embora é um assunto já bastante discutido, mas queremos falar, não é? Em outubro começa aí já o pré-cadastramento, em novembro ele começa a operar no país. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso em um momento oportuno, separado, já que o assunto merece uma análise pela ótica do que diz o dispositivo da lei, o que diz também o sistema tecnológico, como funciona. Mas isso vai acarretar um desdobramento no nosso tema de hoje, integração da cadeia de suprimentos. Se o cliente consegue, veja bem, pagar em 10 segundos, estou aqui fazendo com aspas, tá? Pode ser que tenha uma complexidade. Mas eu quero que você tenha essa ideia. Se eu consigo fazer transferências em 10 segundos de dinheiro, 24 horas por dia, eu tenho que estar disposto e disponível para atender esse cliente. Olha o desafio. Eu acredito que nós tivemos no Brasil, claro, vivemos ainda a pandemia global da Covid-19, mas nós tivemos aí verdadeiro aprendizado do desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Como a cadeia de suprimentos subsiste com velocidade de informação, com atendimento ao cliente de maneira veloz, eficaz, tecnológica. Quando nós falamos, então, da cadeia de suprimentos, nós entendemos que a cadeia de suprimentos, cada vez mais, precisa de informações integradas. Se há um desafio para os operadores logísticos, e é um tema muito debatido, é o famoso efeito chicote. Aqui, sabe aquele efeito chicote? Não sei vocês, mas só que fazendo um parênteses, quando papai
né? Não que ele tenha feito isso, né? Assim, não que ele não tenha me corrigido, mas quando era necessário, sabe aquela surra um pouquinho, aquela, não posso, calma, desculpa, a palavra hoje tem que ser mais politicamente correta, mas a disciplina merecia, né? Um pouquinho mais de intensidade e ele, né? Você pega o cinto, faz assim, isso é o efeito chicote. Isso acontece porque dentro da cadeia de suprimentos a demanda ela é variável. Então, quando eu penso, né? Na cadeia de suprimentos, eu tenho demanda variável. Muitas vezes está em alta uma matéria-prima, mas está em baixa a demanda do consumidor final, está em alta a demanda do consumidor final, está em baixa a matéria-prima, está em alta a produção, está em alto o fornecimento, mas está em baixa a demanda. Então, esse efeito chicote, essa variação da demanda, é algo que, para o sistema de informação, isso é muito importante. Para uma integração logística, isso é muito importante. Como a gente pode resolver e atenuar o efeito chicote? Com a informação integrada. Se eu sei que, vamos pensar na manutenção, se eu sei que determinada manufatura tem uma máquina e determinada máquina vai ter uma dificuldade em uma troca de peça, e eu sei que esse equipamento vai demorar 6 dias, eu sei que a minha produção daqui 8 dias vai precisar de uma parada, consequentemente eu sei que daqui 10 dias o consumidor vai sentir falta de determinado produto que é fabricado por aquela determinada máquina. Se eu sei disso com 15 dias de antecedência, eu tenho uma efetiva solução logística. Isso é integração dentro da cadeia de suprimentos. E como exemplo, que faz nos aliviar esse efeito chicote. Se eu sei que determinada matéria-prima, daqui 15 dias, não vai ser enviada, porque há um determinado dificuldade no transporte, que é o hidroviário, o aquaviário, há uma dificuldade com eclusa X, e vai demorar X, e eu não vou ter no prazo. Se eu sei disso com antecedência, eu sei que o cliente final pode ser que daqui 20 dias fique sem o produto, eu posso ter soluções. Eu posso ter, inclusive, soluções que efetivamente vão me conduzir a uma resposta efetiva. Então, na cadeia de suprimento, o sistema e a integração da cadeia de suprimentos é essencial para a sobrevivência no mercado, para o destaque no mercado. Quando nós olhamos para grandes cases de sucesso, é porque há uma integração na cadeia de suprimentos. Não há apenas um sistema de informação trabalhando única e exclusivamente ali, mas há toda uma integração da cadeia, há um compartilhar de dados e há uma velocidade de informações, fazendo com que a tomada de decisão para o meu cliente seja útil, seja eficaz e, consequentemente, eu tenha cada vez melhores resultados. Pensando na importância da integração da cadeia de suprimentos, a gente pode levar em consideração aqui, como, por exemplo, né, uma fábrica de calçados. Vamos imaginar produto desenvolvido por uma fábrica de calçados e o que tem nessa cadeia de suprimentos. Então, eu vou fazer um sapato, daqueles sapatos maravilhosos ali da região de Franca, não é? Aqui, nós estamos aqui em Araraquara, então tem aquela questão de Jaú e os sapatos femininos, e aqueles escarpins, e aquela coisa linda, aquela coisa maravilhosa. Vou fazer um sapato, e eu tenho uma fábrica de sapatos. O que envolve a cadeia de suprimentos? Primeiro, o produtor do gado. Sem gado, sem couro, sem calçado. Segundo, o curtume, que recebe, né, ali o gado e faz o processamento do couro. Então, eu vou ter na cadeia de suprimentos já 2 pontos da minha cadeia de suprimentos. Vou ter ali o curtume. Terceiro ponto, a fábrica, que vai receber o couro processado e vai fazer, então, o processamento da produção. Depois, distribuidor, que vai trabalhar com várias marcas, diversas fábricas, etc.
Depois o varejista, que vende, então, o sapato. É claro que cada vez mais, e a gente falou de um tipo aqui de varejo, que tem tido preferência pelo e-commerce. Mas, pensando em consumidores específicos, o consumidor feminino para calçados dificilmente vai comprar por e-commerce um escarpão maravilhoso. Tem que experimentar. Por fim, tem os consumidores. Então, dentro dessa cadeia de suprimentos, dentro desse esquema apresentado, não é? A fábrica recebe o couro processado, o produtor do gado, os distribuidores, o varejista. Nós temos um sistema de informações, um sistema de gestão. E a importância é que deve estar integrado. Se eu não tiver uma integração entre o produtor do gado e o curtume, eu vou ter dificuldade na minha ponta. Então, se o produtor do gado, imagina que ele tem uma dificuldade com o gado, e ele passa, então, a ter, num determinado trimestre, uma eventualidade, uma produção de gado diminui. Se não, essa informação não for compartilhada, se não houver uma integração, como que na ponta o consumidor vai receber o meu produto? Se eu sei que o curtume, que faz o processamento do couro, ele está passando por uma mudança e vai, nesta sequência, diminuir o processamento por 3 semanas. Imagina se eu não puder compartilhar dessa informação, eu, fábrica. Então, você percebe que quando nós temos uma integração na cadeia de suprimentos, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Varejista, distribuidor, fábrica, curtume e produtor, nessa cadeia aqui apresentada. Sobretudo, se, inclusive, eu tenho essa informação cada vez mais rápida, online, distribuída de maneira efetiva. Então, veja, a integração na cadeia de suprimentos é essencial e traz ganho para todos os envolvidos dentro dessa perspectiva de integração. Na sequência, nós vamos aqui falar de uma das ferramentas de integração dessa cadeia de suprimentos, o ECR, né? A ideia da resposta eficiente ao consumidor. Então, o ECR é um conjunto integrado de processos, né? Que visa o quê? Vai viabilizar de forma rápida e efetiva aí o cliente. Essa ideia de resposta rápida dentro do sistema de gestão, né, de resposta rápida dentro daquilo que a gente tem imaginado para atender cliente, passa pela capacidade hoje de atendimento logístico. Com a estratégia do ECR, eu vou conseguir responder aos consumidores de maneira muito mais rápida, de maneira eficaz, utilizando tecnologia. Então, uma resposta eficiente ao consumidor, se nós pudéssemos aqui fazer um resumo conceitual, é
o emprego de tecnologias na minha cadeia de suprimento para atender e integrar as informações ao longo da cadeia para que a minha resposta seja rápida ao consumidor. Então, nós vamos ter maior velocidade do fluxo de materiais, maior velocidade de informações. Então, o ECR, né, essa resposta eficiente ao consumidor, ela, ao longo da cadeia de suprimentos, integrando e harmonizando informações para tomar decisão rápida, vai fazer com que nós tenhamos uma movimentação coletiva sincronizada e eficiente. E a gente pode dar aqui vários exemplos, mas a gente pode falar, inclusive, ali, na sequência da nossa fábrica de calçados. O consumidor, ele clica no Amazon.com e o sistema de informação já gera uma informação de estoque, já gera uma informação de transporte, já gera uma informação de produção. Ele clica e no ícone já está estabelecido o seguinte: pague agora e receba o seu produto no sábado de manhã. Por que isso é possível? Porque nós temos, ao longo da cadeia de suprimentos, na distribuição, na indústria e no varejo, tecnologias de informação que permitem essa sincronia. Vamos imaginar qualquer outro produto aí, e dentro desta perspectiva, nós temos aí Uber Eats, né? Vamos falar um pouco de alimentação. Você clica num determinado restaurante com cupom e você tem uma entrega aí dentro do prazo estabelecido. Você pode pontuar se a entrega foi rápida, foi eficiente, se você recebeu o produto de acordo com o que você destinou. Então, essa contra-informação, quando você dá estrelinhas, gera um fluxo de informação. Olha, precisamos ser mais rápidos, precisamos atuar dessa maneira. Os clientes estão clicando mais nesse produto. É esse produto que a gente está aumentando a demanda. Então, esse ciclo de informação é essa resposta eficiente ao consumidor. Então, quando nós pensamos no ECR, são ferramentas capazes de levar o fornecedor, o cliente, o consumidor final a uma resposta rápida. É aquela ideia de surpreender o consumidor, de tão veloz que é a coisa. Então, quando nós pensamos nessa estratégia de integração do fornecimento, da cadeia de suprimentos, nós efetivamente temos que olhar qual é o custo, qual é o contraponto de um ECR efetivo hoje. Automatização de pedidos, intercâmbio de informações e sistemas integrados. Então, quando nós pensamos no ECR dentro do cenário atual, e é claro que o ECR, desenvolvido aí a partir do final da década de 90, a gente pode cravar com mais efetividade. Mas é um equilíbrio dentro da evolução tecnológica e da redução de custo. Então, vale a pena ter no varejo 100 atendentes de saque, de call center, para atender telefone? Ou vale a pena utilizar chatbots, né? Programações de resposta rápida, as famosas inteligências artificiais, para dar
ao canal de distribuição, solução mais barata, mais ágil. Então, pensando dessa maneira, está aí sendo plenamente desenvolvido e desenvolvido com bastante já velocidade no Brasil a entrega via drone. Então, pensa em grandes centros, é claro. É claro, nós estamos falando aqui do centro-oeste do interior de São Paulo, então a gente não pode falar sobre trânsito, porque a gente não tem essa dificuldade. A gente poderia falar sobre distância. Mas, imagine em grandes centros uma entrega cada vez mais ágil e mais barata. Uma resposta eficiente ao consumidor. Então, implantar o ECR dentro do processo logístico vai certamente introduzir uma integração na cadeia de suprimentos que vai refletir em uma maior lucratividade. Então, ao pensar nessa gestão integrada, ao pensar nesta integração cada vez maior, de fato, utilizar de ferramentas tecnológicas, utilizar da tecnologia da informação, utilizar de respostas inteligentes, tudo isso integrado dentro de um mesmo sistema, que vai fazer com que essa informação circule dentro da cadeia de suprimentos, e inclusive que vai atender o consumidor como uma resposta eficiente, rápida e eficaz, é o diferencial de muitas empresas de sucesso no mercado. E digo mais, aquelas que hoje não estão caminhando para fazer esse atendimento, certamente vão ter as maiores dificuldades nessa retomada econômica pós-Covid. Então, quando nós pensamos na integração de informações da cadeia de suprimentos, nessa resposta rápida, nessa resposta ao efeito chicote, que é a variação da demanda, eu preciso ter tomadas de decisões inteligentes, automáticas, e ter um ciclo de informações cada vez mais eficiente para que, então, minha organização tenha destaque no mercado.